Nas margens do Rio Mondego, junto à Ponte da Lavandeira, em Celúrico da Beira, outrora existiam mais de 20 moinhos de água em funcionamento. Atualmente, só já se encontram as memórias, registros de um passado não muito longínquo. Certo é que eles foram desaparecendo com o passar dos dias, dos meses e dos anos. António Jacinto, com os seus 86 anos, antigo moleiro de profissão, nasceu num moinho e praticamente quase toda a sua vida foi ligado aos moinhos de água e à agricultura. Eu fui criado e nascido ali no moinho ali. Nascido e criado. Até 60 ou 60 e tal, depois aqui deixou de render. Depois então rendei que vi esta quinta e fiz o resto da vida aqui nesta quinta. O Celúrico da Beira era alimentado por umas padeiras que havia aí, e nós os moleiros é que moíamos as farinhas para lá, antes de virem as padarias. Depois, muitos anos depois, quando isto começou a fraquejar, os moinhos foram acabando, isto deixou de ser rendável e os moinhos foram acabando. Os velhos morreram e os novos não quiseram a profissão. Junto à Ponte da Lavandeira, ainda encontramos as estruturas do Moinho da Laje, o da Fraga e do Moinho do Areal, que evidenciam a sabedoria e a técnica popular no aproveitamento dos recursos hídricos para a moagem dos cereais. Era com a água, os rodízios por baixo e as mãos por cima e faziam a farinha. Vendia-se e andava-se por as quintas a buscar o seu cereal e depois moía-se e tornava, depois de moer ia-se entregar a farinha. Recordo, havia um chamado tio Amadeu, outro tio Alfredo, outro tio Joaquim Costa e aqui outro que moiam aí uma gente de Freixes. E outro ali ainda mais abaixo, havia duas famílias Freixes que tinham aqui cada um seu moinho de verão, que de inverno não. Os moinhos a nível de casa era uma casa cotilhada por cima e depois estavam lá as mãos dentro. E havia uma casa ao lado, assim, um bocadinho distante, para quando o rio crescia, para as pessoas irem para lá, livrarem-se das enchentes. Nos moinhos, aquilo tinha por cima, chamava-se uma moega, por cima da mó. A gente regulava aquilo e aquilo lá corria lentamente e até acabar. E acabando aquele, deitava-se o outro. Quando havia que fazer, quando não havia, punham-se de quedo. Dependendo das épocas do ano, os moinhos junto ao Rio Mondego praticamente não paravam. Havia alguns que era o ano inteiro. Por exemplo, este e mais o de para baixo davam para o ano inteiro. Só quando as enchentes cresciam, só quando as enchentes vinham é que não. Agora do resto era do que se vivia. E da agricultura. Da agricultura, isto é, só para consumo praticamente. Isto deixou de ser rendoso e deixou de dar rendimento suficiente para as pessoas viverem. E depois isto foi assim, antes andava-se por as quintas buscar o pão ou os cereais e moíam-se e ia-se entregar a farinha. Depois isto com os tempos foi acabando até que acabou tudo. Antes o rio chegava a cobrir os moinhos, cobrir os moinhos até ao telhado. Sim, era. Agora já há uns anos que o rio pouco tem crescido, mas antes vinham grandes enchentes. Este antigo moleiro recorda e tem saudades dos tempos antigos, tempos em que os moinhos cobriam as margens do rio e trabalhavam dia e noite sem parar. Uma vida bastante difícil. A gente fazia o serviço de moinho e cultivava para a nossa alimentação. As batatas, os feijões, o milho e as hortaliças e etc. E quando era no inverno que se estrampalhava lá por baixo os rodízios, que tinha que se lá ir descalço, agora já tudo é rico, já há bons equipamentos, boas botas, mas antes quando não havia assim descalço, nós não tínhamos horário, era conforme o trabalho. Havia ocasiões que tínhamos que trabalhar dia e noite, havia ocasiões que não havia que fazer, estavam de quedo. Os campos férteis ao longo das margens do rio eram todos cultivados, o principal modo de subsistência para várias famílias. Por aqui, a agricultura e as suas gentes foram desaparecendo ao longo dos tempos. E por esta lavandeira acima, era todos os bocadinhos cultivados. E havia para aí algumas 7 ou 8 famílias, ou para aí até à beira de 10, daqui até ao posto da polícia.
E agora já cá não há ninguém a viver. Cultivavam, tinham as ovelhas, faziam o queijo, cultivavam as batatas para venderem e tinham o queijo para venderem. Viviam disso. Porque não é fácil, agora se formos por aqui acima já vê tudo só de silvas e tudo por lavrar e por cultivar. Com o aparecimento das moagens elétricas e das fábricas de rações para animais, os moinhos artesanais caíram em desuso. Todos estão praticamente em ruínas e em Celúrico da Beira encontramos ainda o Moinho do Pardo, que resiste à modernidade e a todas as diversidades do tempo.